Se no Recife tem, Na casa do colegial na casa também. do colegial também tem. Hoje eu estou aqui para acabou. bater um papo com o Jaime. Isso. Jaime, que é herdeiro de uma lenda viva, que foi a Casa do Colegial. Herdeiro de sapiência. Herdeiro de know-how. Know-how, meu pai era. Herdeiro de know-how. É. Né? E eu tive o prazer também de fazer parte da sua adolescência e juventude Foi maravilhoso. no Ali- Colégio Sacramento. Época boa. Né? E viver todo aquele momento de auge, né? Que foi a Casa do Colegial. Né? E a Casa do Colegial que eu quero escutar da voz de quem fez parte disso tudo, tanto dentro da própria Casa do Colegial como dentro de casa, com o empreendedor, com o fundador disso tudo. E eu queria escutar de você. O que foi a Casa do Colegial? O que foi a casa do colegial? Eu digo que era uma casa onde todo mundo se sentia em casa. Né? Então, assim, quem viveu essa época da casa do colegial sabe muito bem que quando você chegava lá, você parecia que não tinha saído de casa. Você chegava lá, você encontrava de tudo. Né? Você encontrava desde o material escolar, comprar perfumaria você comprava, material de tecido de casa você comprava, né? Uma empresa até que assim que lembra muito a Casa Colegial hoje, que eu digo é a Casa Vieira hoje, né? Para quem na atualidade conhece. Então dá um vínculo, uma lembrança da casa Colegial, porém de uma forma mais moderna. Mas a Casa do Colegial era algo assim surreal. Eu digo isso como um filho do dono da época, né? Meu pai. E meu pai era um cara fantástico. Né? Eu tenho que arrancar elogios assim, que Painho era um empresário que, como poucos, um cara que se dedicava à empresa. O cara, eu tinha comentado isso até com o Vigílio extra, né? A filmagem, que era um cara que saía de casa 8 horas da manhã, 7h30 ele já estava saindo de casa. Né? Se organizava, ia trabalhar e era aquele cara que batia pé nas lojas. Então imagino que é um empresário que ele chegava na empresa, você não via ele sentado numa mesa. Tinha o escritório dele na matriz, mas ele descia e batia nas... Era um empreendedor da ação, do campo. 5, 6 lojas ele batendo lá e conversando com os clientes lá na frente mesmo, né? E acompanhando a empresa. Então assim, Painho era um cara muito atuante. Um cara que a gente tem que realmente bater palmas. Para a época, como empresário. Como é que foi o começo da Casa do Colegial? Conta um pouquinho de como é que surgiu a Casa do Colegial? Vamos lá, né? O meu tio, que na verdade a Casa Colegial era formado por meu tio, que era o Djalma, e o meu pai, o Jaime, né? O Jaime ficava na parte de gestão, que era meu pai, ficava à frente de tudo, e o tio Djalma ficava na parte de fazer essa interligação da Casa Colegial com as escolas. Escolas e essa área toda educacional, porque meu tio era professor do Colégio Batista da época, quem conheceu o professor Djalma sabe quem era, professor de matemática, famosíssimo aqui em Maceió. E essa união dos dois foram 35 anos de parceria dos dois juntos. Né? E aí o que acontece? Meu pai naquela época, me lembro ele contando a história dele pra mim, ele com a Kombizinha, pequenininha, né, carregando o livro nas costas e entregando de escola em escola, tudo. E ele foi formalizando essa clientela que, digamos assim, honrou a luta dele, a batalha dele, né, junto com meu tio no crescimento da empresa. E aí se montou a primeira empresa que era ali na Moreira e Silva, né? Que foi a famosa matriz da Casa Colegial, ficava ali tinha a Casa Cabuz, tem ali como é que é o nome? A Casa Vieira, que era um pouco ali, no calçadão, e ficava ali a principal. E dali teve a Assassinato Pinto, que era ali em frente à Assembleia Legislativa, tinha uma lá, me lembro muito bem. Uma outra que ele colocou em frente ao Banco do Brasil ali, no Calçadão do Comércio. Calçadão do Comércio. Né? Depois ele fez uma outra no Farol, ali perto da Praça Centenário, tinha uma ali, né? E aí, conforme a empresa cresceu, ele botou uma outra também lá na Avenida Jatiuca. Então eu acho que era um total de 5 empresas só aqui em Maceió. 5 lojas só aqui. Só aqui. E aí ele fez uma lá em Aracaju, deixa eu me lembrar, na João Pessoa, era a rua João Pessoa lá. Aí depois ele botou uma segunda na Mariana Salmeron, que era outra rua lá famosa lá de Aracaju. Então ele tinha 5 aqui, 2 em Aracaju, do grupo de Maceió.
Porém, meu pai, né, ele era de Paulo Jacinto, e ele veio para cá e ele tinha os irmãos dele. Então, nessa coisa da família, ele sempre prezou muito pela união dos irmãos. E aí o que aconteceu? Ele fez essa promulgação na casa colegial de fazer o quê? Vamos colocar uma casa colegial em cada cidade que vocês moram. Então, meu tio Antônio era de Arapiraca, doutor Munho Arapiraca, e meu tio Antônio era à frente. Né? Em Campina Grande, minha tia Célia com o meu tio José Aurino. Né? E eles não eram nada de papelaria, eles não eram do comércio. Então, assim, foi uma coisa que... Mas seu pai foi estruturando, ele pegou o know-how que ele tinha e transferiu para os abrindo irmãos. o mercado e ia transferindo. Isso. Meu tio Celso em Goiânia, meu tio Neco, que é lá em Brasília, né, que até hoje Brasília ainda existe, casa colegial. Já era um cara visionário, Já. porque era um cidadão que naquela época não se falava em processos de franchise e ele conseguia fazer Sozinho. transferência de know-how sozinho. Sozinho. Por aí você tira, né? Hoje você tem que, para você quer fazer uma franquia, né? Você tem que pegar uma equipe gigante, né? Tem um cara à frente para poder organizar isso. Ele fazia sozinho. Então ele pegou os irmãos na base, como se diz assim, família, né? Confiança, né? Amor, né? Essa coisa toda. Vou fazer isso acontecer, né? E criar um nome forte juntos. E aí o que aconteceu? Tinha em Goiânia, tinha em Brasília, tinha em Arapiraca, tinha Aracaju, Londrina. Que mais outra cidade que a gente tinha era Campina Grande, João Pessoa, né? Enfim. Então aí ele pegou os irmãos, estruturou a casa colegial dessa forma e se tornou o que ela se tornou, né? Uma papelaria de referência na época, né? A base, vamos dizer assim, um insumo desse processo todo da construção da casa do colegial, você tinha por trás ali toda uma questão de gráficas, editoras ali, FTD e etc, Sim. etc. E isso também era de domínio da casa do colegial naquela época. Porque no exato momento em que a empresa se tornou, que ela se tornou, né? A casa colegial se tornou aquela referência firme, né? Teve a propaganda, daqui a pouco a gente vai comentar da propaganda também, mas o que aconteceu? Todas as grandes empresas do Brasil tinham papai como referência no Nordeste. Então aqui, né? Se tornou, digamos assim, Maceió se tornou Um case de uma sucesso, referência. né? Uma referência. Então imagine que é você ter uma Champion. Vamos começar a falar de grandes fornecedores de material escolar de época. Faber-Castell. Vamos para a Faber, que todo mundo tinha uma canetinha da Faber-Castell, a Bic, né, tudo. Então o papai aqui no Nordeste era o cara que batia recorde de vendas absurdos. Ninguém conseguia acompanhar. Pra você ter ideia, era carreta de papel Chamex aqui, fechava uma rua lá, no farol todinha para descarregar. Só para descarregar. Só para descarregar papel. E eram 3, 4 carretas por semana. Pra você ter ideia do que era o tamanho de volume de operação. Fora a Bic, fora a Faber-Castell, né, e fora outros fornecedores de época. E aí, como você falou, das editoras. E aí o crescimento foi tão grande que a gente tinha fechado aqui em Maceió a FTD. Na época, a FTD era todo livro que você comprava, a grande maioria era FTD. Saraiva, Arco-Íris e FTD, eram os 3 com a gente. Nós éramos, digamos assim, a detentora das 3 maiores editoras do país. Naquela época, vocês tinham um outro CNPJ para gerenciar as questões das editoras, esse processo de transação, ou era dentro do mesmo CNPJ? No início era fundido a original, a primária. Porém, no caminho, teve que fazer uma ramificação para poder gerir isso de uma forma mais organizacional. Até por uma questão de carga tributária na época, etc. E aí se fez a JAL, que era... deixa eu ver se é a JAL ou era... Era a Lagoana de Livros, era alguma coisa assim. A primeira letrinha, eu não me lembro se é a JAL ou era outro nome, mas enfim. E essa empresa era uma empresa vinculada a gente, mas ela era predominantemente só direcionada a isso, a trabalhar as editoras, a trabalhar a distribuição de livros. Então era uma empresa à parte. Sim. Fornecia material a gente. Para as unidades operacionais. Ou seja, a gente tinha um preferencial de preço, porque como a gente praticamente na época, né, meu pai, junto com meu tio Djalma, montou isso, fez essa parceria, então a gente tinha um preço que, por exemplo, enquanto na época, vamos falar de outras, que tinham Livraria Moderna, Risma, compravam a gente, mas o preço deles não era o preço que a Casa Colegial tinha. Por isso que a gente tinha um preço muito diferenciado. Então vocês detinham o controle, através dessa empresa,
das grandes editoras do país. né? E, inevitavelmente, por serem detentores através do know-how de vocês, né? Tendo esse monopólio na mão, vocês conseguiam trabalhar um preço diferenciado para as unidades operacionais da Casa do Colegial. Isso. Todas elas. No Brasil todo, a galera toda que, quando o pai montou as empresas, justamente foi isso. O meu pai, quando chegava, vamos fazer uma lembrança boa aqui dele. Quando ele ia para a feira de livros que tinha em São Paulo, no AMB. Então ele chegava lá, ele pegava todos os irmãos, combinava com todos eles, todo mundo ia para São Paulo e ele ia para a feira de livros. Quando chegava lá, os fornecedores tratavam ele com a maior regalia do mundo, porque ele é um cara, meu pai sempre foi um cara que eu posso dizer assim, raríssimos empresários. Hoje em dia tem muitos empresários muito bons, mas hoje, digamos assim, é como, vou falar na língua da tecnologia que eu entendo bastante. Né? Antigamente, você, quando montava o computador, era tudo na mão. Sim. Era tudo na base do jumper, na base de coisa, né? E depois, hoje, é tudo automático. Então, você chega aqui no computador, o computador está todo pronto. Então, hoje, o empresário, não é que o empresário está todo pronto, mas o empresário hoje tem um volume de informação muito rápido e fácil na mão dele hoje. Que para a estruturação de qualquer modelo de negócio fica mais fácil. E o empresário, antigamente, não tinha isso. Era na base do Cavar. Cavar. Vamos embora, vai ser do meu jeito, com a minha experiência. Vamos embora. Então, isso era uma coisa muito, muito, assim, à frente do tempo dele, o meu pai. Eu achava isso fantástico. Ele chegava, ele tinha uma negociação lá que era algo, assim, surreal. Que ele acertava com os fornecedores, as demais pessoas que estavam lá, como é que chama, fazendo a negociação na hora, digamos assim, o que ele fechava para ele fechava para os demais. Então todos eles tinham esse benefício, ganhavam esse benefício junto. Sim. Então é por isso que a Casa Colegial tinha essa... E deixa eu te perguntar uma coisa, Jaime. Como é que você via esse processo de estruturação das lojas? Naquela época, claro, não é como hoje em dia, que você tem hoje os KPIs, os indicadores de desempenho, muito nítido, muito claro. Antigamente era muito mais a questão do tá faturando, não está faturando, está sobrando, não está sobrando, né? Claro que os gestores, né, os empreendedores da época não tem todo esse glamour de hoje em dia, do empreendedor, o comerciante da época, ele já tinha um olhar mais aguçado para o que é margem, o que não é margem. Mas você percebia com clareza quando ele fundava uma empresa, estruturava e depois ele dizia, não, está na hora de abrir outra. Ou você enxergava mais um processo ali de, não, a gente precisa abrir outra para poder demarcar território. Eu penso assim, o Painho ele sempre foi muito estratégico, né? Então ele criava aquela coisa, ele fez a matriz, foi tanto que as empresas elas foram assim, aos poucos. Porque ele via como, digamos assim, a cidade vai crescendo. Então Maceió naquela época não era uma cidade muito grande, né? Hoje ela se tornou uma cidade bem maior do que ela era antigamente. Mas o meu pai ele precisava estar em locais, digamos assim, estratégicos que ele sentia que o volume ali ia dar um resultado. Foi tanto que quando ele montou no centro da cidade, ali era o polo. Não existia shopping center na época, não existia Maceió shopping, não existia nada. Então todo mundo ia para a rua do comércio bater O shopping era o comércio. O shopping era o comércio. Entendeu? Você chegava lá, você queria roupa, você tinha Radiante, quer dizer, Radiante era roupa. Radiante era roupa, tinha outras lojas lá de sapatos. Tinha brasileiras. Você ia pro cinema, você ia pro São Luís. Pro São Luís. O São Luís, assistia ET. Era lá no centro. Assistia ET no Era centro. lá no centro, assistia Trapalhões. Já Trapalhões. Na época, né? É isso aí. você tem ideia como o mundo mudou, né? Então, naquela época era isso. Você ia pra mesma para comprar batom, comprar essas coisas, comprar coisa de casa, enfim. Pra você ter ideia como é que era antigamente. E, Se você ia comprar livro, você ia na casa do colegial. Não tinha outra. Não tinha outra. Isso aí era nítido. E tem um negócio engraçado, assim, que eu acho, assim, fantástico, porque cola na mente da gente, né? Essa coisa do slogan, né? E assim, até hoje, eu lembro, quem é da área de publicidade e propaganda também vai entender que como um case, porque se fala muito até hoje, olha, vocês lembram a Casa do Colegial? Meu irmão Fábio é publicitário, e ele diz muito que isso era muito falado dentro de sala de aula. Se no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. Era Manezinho, amor com sua danada, o que é?
Foram todos slogans que foram criados, né? Assim, então, naquela Como é época... que era isso? Primeiro, como é que foi criado isso? Porque se fala tanta coisa em torno disso. Ah, não, foi criado esse no Recife tem por causa disso, por causa daquilo. Mas como é que foi criado, de fato, isso? Cara, tinha os publicitários que eu paguei naquela época, né? Porque hoje o marketing de hoje não era o marketing de antigamente. O marketing de antigamente era muito mais arcaico do que é hoje. Hoje a gente tem computador, hoje a gente tem informação, hoje a gente tem a IA, né? Fazendo também, ajudando bastante na área da mídia, tudo. Mas antigamente, cara, era como o papai mesmo. Era lá no tapa. Então, assim, naquela época tinha muitas gírias e uma das coisas que a gente tem que entender é que naquela época Alagoas e Maceió era muito limitado. Então muita coisa a gente tinha que trazer de fora. Principalmente o polo era Recife na época. Isso. Então muita gente quando queria comprar coisa ia comprar em Recife. E aí isso, o Canetinha, o saudoso Canetinha, né? É o cara que eu tenho um carinho absurdo por ele, toda a família dele. Se alguém estiver assistindo esse vídeo aí da família dele, minha eterna gratidão pelo Canetinha. E o próprio Canetinha falou que tinha eterna gratidão pelo meu pai, né? Então era uma coisa que a gente troca. Eu tenho gratidão por vocês e vocês têm gratidão pelo meu pai. Foi linda assim a história de Canetinha com o Painho, né? Canetinha e Painho viviam diretamente lá, conversando direto na empresa. As propagandas, era ele, professora Nancy, se eu não me engano. Tinha um outro também, eu só não estou lembrado o nome dele, também o filho dele, um dia disso eu me encontrei na rua, gente boa, conversou comigo. Ele disse, você sabia que daí que surgiu o slogan? Eu digo, foi. Meu pai, junto com o Canetinha, tudo. Então, assim, naquela época era isso, entendeu? Foi criado esse slogan, né? Se no Recife tem, na Casa Colegial também tem. Então, tudo que tinha em Recife tinha na Casa Colegial. Você chegava lá e encontrava. E era verdade, que o Painho era um cara que ele buscava essa coisa de a Casa Colegial ter tudo para todo mundo. Chegava lá, o que não tinha, ele descobria e mandava trazer. Né? E ele tinha essa capacidade. Né? E aí a história do Iracio, que é manezinho, né? Foi outra brincadeira entre os publicitários lá, que tinha essa música, né? Não sei se era do interior, não sei, a brincadeira, e aí botaram no fundo da propaganda na hora, fizeram a primeira vez, botaram na propaganda e pegou, bicho. Começava assim, o Iraci, aí como é grande promoção na casa do colegial. Exatamente. Né? E isso ficou de uma forma que virou febre. Todo mundo, quando ouvia, vinculava a papai. Vinculava a casa do colegial. Casa do colegial, casa do colegial. No colégio mesmo, eu sofri bullying pra caramba. Os caras tiravam uma onda na área de mim. Falei assim, comigo, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu lembro disso, eu lembro disso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Toda essa vivência tua, acompanhando isso dia a dia do teu pai, né, desse empreendedor fora da curva, você relatou no off que uma das coisas que esse cara visceral pelo comércio e apaixonado pelo comércio fazia muito ele não tinha hora de chegar na loja e de sair na loja. E que, inevitavelmente, isso vocês sentiam falta um pouco do pai dentro de casa. Passa até um filme. Eu vou ver você falando agora e eu aqui estava visualizando, né? Interessante a mente da gente, como a gente consegue reviver isso em segundos, assim, né? Então, o meu pai, ele tinha era uma paixão. Eu digo que é uma paixão. Acho que quando a gente nasce predestinado a uma coisa, sabe? Então, ele se arrumava, meu pai com aquele óculos dele, todo arrumadão, né? Ia para lá, batia a perna nas lojas, tudo assim. Então, assim, eu digo isso que meu pai era um apaixonado pela empresa que ele criou, né? Junto com meu tio. Meu tio também era outro apaixonado. Meu tio era gamado na parte de livros, na parte de escolas, e essa junção dos dois fez uma gigante, né? Então, assim, é o que eu digo, assim, que eu posso falar. Eu vivo isso hoje na minha vida, como profissional independente, né? Que eu fui para uma área completamente diferente do meu pai. Mas tem que ter muita paixão para poder segurar um negócio. Se você tem amor e paixão pelaquilo ali, a coisa funciona. Não tem jeito. Então, o Painho, ele tinha isso, sabe, Vílio? O Painho tinha, eu falo assim com propriedade, que eu estava ali, eu acompanhei meu pai, né? E ver aquilo tudo ali, se levantar como se levantou, formar aquele nome como era, né? E ter aquela solidez, que você chegava na rua e falava Casa Colegial, todo mundo sabia quem era. Seja aqui em Maceió, seja no interior, você batia em Recife, falava, o pessoal sabia. Aí Aracaju, Salava, sabiam. Nem em São Paulo também. Você chegar lá no AMB, num conglomerado gigante de empresas daquela, todo mundo respeitava o papai e sabia quem era meu pai. E não tinha internet, não tinha rede social, não tinha divulgação. Então era boca a boca.
Quando foi Imagina. e aí a gente conversando, você passou para mim que assim, que uma das grandes assim dificuldades que tinham é exatamente por ele ser esse cara altamente da operação, um cara que fazia questão de bater perna nas lojas, saber o que acontecia lá na ponta. Ele não ficava sabendo Isso. somente através, né, dos gerentes e tal, não. Não, ele queria saber na ponta. Isso trouxe alguma dificuldade? Hoje se fala muito, né? Hoje no comércio e na internet, se fala muito da questão do empresidiário, né? Que é o empresário que é muito mais presidiário de si mesmo do que empreendedor em si. Como é que você via isso do teu pai? Dedicação. Eu acho que é a palavra que resumia ele. Ele era aquele cara que, como eu digo pra você, como você acabou de falar, ele não é que ele era um cara muito ausente dentro de casa, mas não era um cara inteiro. Agora, ele fazia questão de chegar no mês de julho, passar 30 dias com a família viajando. Ou Era o seja, momento que ele, trabalhava, mas pegava e dizia assim, não, agora é o um momento da mês família. inteiro pra família. Entendeu? Então ele pegava e a gente ia se embora viajar com ele, passar 30 dias viajando, tudo bom e melhor. Mas ele fazia questão, ele dizia, eu trabalho para isso. A minha vida dele foi isso aí que ele fez. Ele sempre, é o que eu digo, eu devo muito ao meu pai em relação à educação que eu tive, né? O meu pai, ele tem qualidades e defeitos como qualquer outro pai, né? Isso aí é indiscutível, né? Numa vida que a gente vive louca, né? Mas ele foi muito mais positivo, né? Pela educação, pela forma como ele sempre se propôs a ser um homem de respeito, dignidade, que ele falava, né? É um cara digno, né? É um cara que estou falando isso com propriedade porque eu vi, eu acompanhei, né? Não estou falando isso para querer colocar que meu pai era isso, não. Tô falando a verdade. Um cara que se importava com os funcionários, tudo que papai fazia para a empresa lá era chegava no final do ano, era festas e mais festas, dava 13º, 14º, papai premiação para quem tivesse um recorde maior de vendas, a loja que vendesse mais, entendeu? Né? Dentro daquele mundo que ele vivia naquela época. Né? Hoje em dia as lojas são todas com ar-condicionado, são modernizadas, tecnologia, né? A gente tentou na época também fazer, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né? Mas eu digo que ele era um cara atuante, como eu falei para você, batia a perna, era um cara que ele participava, ele não tinha uma equipe gigante para dar informação para ele, então ele fazia tudo. Na sala dele tinha lá um telex gigante, então ele pegava no final do dia, descobria os faturamentos, sentava, saía de lá quase meia-noite, gente, trabalhar, quase meia-noite. Chegava de 4h30 da tarde até as 9 ele atendia os representantes de que iam lá vender material. Então era um cara que ele era dedicado. Se eu Dedicado. pedir para você assim, uma palavra que resuma a casa do colegial para você. Eu acho que foi um ícone, velho. Um ícone. Eu acho que hoje em dia a gente vê várias outras lojas aqui no mercado. Muitas lojas muito boas. Mas eu não vi com o espírito da casa do colegial. Eu não vi com aquela coisa que todo mundo só pensava na gente. Quando a gente compra material, é na casa do colegial. E deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá. A casa do colegial, quando implantada, ela implantou mais ou menos em que ano? A primeira unidade. Cara, foram os 35 anos de empresa com meu pai e meu tio, né? Então, assim, isso foi na década de 70, né? Que, para quem não sabe, ainda existe casa do colegial. Existe, tá? lá em Ainda Brasília, existe em casa do Brasília. colegial, Em Brasília. Não faz parte do nosso grupo. Do mesmo grupo. Não é no mesmo ainda, grupo, ainda mas existe. tá lá. É da minha tia, que era casada com meu tio, né? Que faleceu, que era irmão dele. Sim. Continuou lá em Brasília. Tem umas 2 ou 3 lojas lá em Brasília. Tá? Mas, vamos lá. De quando ela foi fundada, tá, aqui em Maceió, até um determinado ponto da inserção da tecnologia, da chegada dos computadores, como é que foi esse processo? Me fala vamos um lá. pouquinho desse processo. Década de 90, né? Vamos começar por aí, né? Foi quando a tecnologia surgiu, né? Eu mesmo, como eu falei, eu trabalho com tecnologia desde aquela época, só que eu não, digamos assim, optei por outra área, mas faz parte da minha vida em si. E naquela época, né, foi na década de 94, 93, 94, quando estava surgindo a internet aqui na época, com a FAPEAL, quando trouxe o primeiro backbone de internet e tudo mais. Tinha a Nornet na época, que eu era parceiro na época com a Graziela Minuzzi, o Paulo Minuzzi, que são queridos meus. E a gente começou a querer montar tecnologia dentro da casa colegial. A casa colegial era manufatura pura. Para quem não sabe o que é manufatura, eu vou explicar básico.
é quando tudo era na base da mão. Tudo, não tinha computador, era tudo na calculadorazinha, né? Como eu falei, Telex naquela época era a fitinha que saía, uma máquina gigante conectada lá em Embratel. Então, você tem ideia como é que era. Uma loja para passar para outra era na base do Telex, né? Depois que evoluiu para o fax. Muñeca, contabilidade na mulher. Depois evoluiu para o fax, né? Papelzinho do fax. Então, por aí você tira como a Casa Colegial, ela passou por essa transformação do mundo, né? E você não tem nada ali para só lidar com o manual mesmo, né? E de repente começa a vir a tecnologia aos pouquinhos chegando e você tem que se adaptar. Aí como é que foi esse momento, essa loucura? Eu imagino a cabeça de um empreendedor como teu pai, tá? De um cara que era do campo. Tava lá na base. Eu vou lhe dizer uma coisa para você ficar imaginando. Imagina que é você, ele tá lá, aí a gente senta numa reunião e diz, pai, chegou a hora que a gente vai ter que informatizar a empresa. Ele, que é isso? Eu digo, que é isso? Ele fala, que é isso? E agora a gente vai ter que fazer a empresa funcionar na base do computador. A gente precisa ter informação de quanto sai, quanto entra, relatório, tudo. Ele viu que isso era bom. Mas ele não achava que ia ser tão complicado para se fazer, porque hoje em dia você já tem, digamos, os produtos prontos, você já tem as cases entregues assim, ó, tá tudo aqui, o sistema tá pronto, pá, que massa, que fácil, molezinha antigamente. Mas naquela época, você tinha que desenhar. Naquela época, eu me formei em Clipper naquela época. Clipper era uma programação, né? Tinha COBOL Clipper, tinha né? Rede naquela época era Lantastic, olha, se eu falar de informática aqui, a Maria, ele vai passar umas 10 entrevistas. Então, assim, quando ele viu aqueles computadores chegando, aqueles monstros, naquela época o computador não era pequeno, era o XTzão antigo, né? Os PS900 chegando lá, com aquelas impressoras matricial que fazia zoada a noite inteira, né? Ele ficou assim, meu Deus do céu, eu vou perder a compostura porque já estou entendendo que agora a máquina vai tomar a frente. Então ele já estava visionalizando assim, velho, vou ficar sem ação. Eu vou ficar na mão da tecnologia. Então isso doida qualquer pessoa que está acostumada há anos com a manufatura e você vinha a globalização engolindo tudo e você ou se adapta ou você cai. Então foi um processo difícil para ele. Eu fui à frente da parte de tecnologia. Você encabeçou esse processo. Não, os caras brincaram na época tirando onda comigo que quando a empresa fechou por causa de mim. E não foi. Né? Não tem nada a ver uma história com a outra. O papai, naquela época, meu pai, pelo contrário, meu pai deu carta branca no princípio para poder fazer tudo que tinha que fazer para a gente fazer a empresa modificar para essa área. Aí teve que comprar PDV era conectado com placa lógica ao computador, era uma bagaceira. Só quem sabe já viu. Essa época sabe como é que era serial, essas coisas. Enfim. E aí, quando a gente começou a montar o sistema, começou a montar tudo, foi uma dificuldade muito grande para as pessoas, os funcionários da empresa, se adaptar a esse processo de tecnologia novo. Muita gente não sabia cadastrar nada. Você acha que por exemplo, aí falando um pouquinho de recrutamento, seleção e equipe, você acha que tinha muito assim da galera daquela época, está muito alinhada com a característica daquele empreendedor que fundou e aí também sofreu esse processo de transição? Na verdade, eu acho o seguinte, naquela época não tinha o know-how de profissionais que hoje tem. Hoje você tem consultor, você tem coach, você tem um monte de gente que pode aí chegar na empresa, quer montar a empresa hoje, tu vai ter a informação na sua mão. Sim. Só você contratar um cara capacitado, ele vai fazer isso. Naquela época não existia. Então meu pai contava o quê? Com indicações de pessoas que trabalhou em uma empresa grande, vai lá e dá dicas, ajuda, outro vem. Quer dizer, teve muita gente palpitando, sabe, Vinícius? E ele escutando, absorvendo, mas ele como um cara que ele criou aquilo do zero, ele criou uma filosofia empresarial, criou uma forma de trabalho para ele quebrar tudo aquilo que ele tinha gerido e construído como um padrão e ter que se adaptar a um padrão completamente diferente, foi um impacto para ele, muito pesado. E naquela época a gente não tinha essa facilidade, esse acesso à informação como a gente tem hoje. Então, para mim, foi assim um pouco mais simples na área da tecnologia, porque eu já sabia como eu ia fazer aquela ferramenta funcionar dentro da empresa. Sim. Só que eu precisava do apoio total dele. E chegou um momento que eu tive uma barreira, porque ele achou que estava perdendo o controle da coisa toda. E também teve a questão, como eu te falei, dos funcionários da empresa que precisavam de uma reciclagem. E era uma coisa muito avassaladora. A tecnologia veio numa velocidade muito rápida. Então teria que ser um treinamento muito... Esse processo de modificação ia ser gigantesco. Pesado, né? Porque lidar com uma caneta,
lidar com um lápis, lidar com uma borracha. São itens muito pequenininhos. Estava até comentando com o Vigílio aqui que a gente pode pegar o exemplo de Americanas. Quantas vezes aconteceu, né? A gente viu aqui na atualidade que a Americanas também teve muito isso. O descontrole com coisas pequenininhas que iam sendo furtadas, desapareciam, isso, aquilo, tudinho, estava dando prejuízo à empresa. E aconteceu isso com a gente também. Sim. Né? Não na forma porque a gente tinha controle, a gente tinha gente na frente da empresa olhando, né? A empresa era menor, não era que nem uma Americana que era gigante, Sim. né? O departamento. Sim. Mas mesmo assim existia. Então, assim, foram vários fatores que foram chegando e foram atropelando um pouco o padrão dele. Mas ele foi um cara que ele, mesmo assim, começou a se adaptar, começou a fazer as coisas, mas chegou um momento que não estava conjurando essa parte da tecnologia. O processo de ruptura entre aquele estágio até onde ele tinha chegado ali a dar um salto maior para o processo de evolução da informatização e tal, seria muito grande. 97 e 98. Eu acho que a empresa ela deu essa explosão de choque. Foi em 97 e 98. Em 94 a gente começou a instaurar a tecnologia na empresa. Naquela época você achava, vamos lá, levando em consideração toda a transição, a bagagem que vocês tinham, que era mais fácil iniciar uma empresa do zero, dentro de um contexto novo, do que fazer todo esse processo de transição com toda uma equipe que seguia praticamente a mesma linha de lá de trás. Você acha que era mais fácil iniciar uma empresa do zero? Olha, só para você ter ideia. Quando a tecnologia ela entrou, aí veio as caixas registradoras, chamava PDV na época. Tinha uma placa lá dentro, a gente inseria 15 mil itens nela e ela gerenciava aqueles 15 mil itens. Era uma placa, chegava no final do dia, gerava um arquivo, um programa abria, a gente via aquilo na tela, tudinho. Foi só a gente comprar os PDVs. 6 meses depois, já veio as registradoras com computador. Tu tem ideia como é que era a velocidade da tecnologia naquela época. Hoje a gente já tem tudo na mão. Que evolui nanômetros, aquela coisa, processador e tal. Mas antigamente era uma reestruturação inteira de um equipamento. Então o que ele investiu, ele investiu, 100 mil reais de PDVs. Daqui a pouco veio os computadores que era muito melhor. Mudou tudo. Porque tinha HD, tinha... Rapidamente mudou o cenário de novo. Tá entendendo como é que são as coisas? A evolução tecnológica naquele momento entre 97 e 98 foi abrupta. Demais. E mudava constantemente numa velocidade muito rápida. Agora imagine para ele com a cabeça que ele tinha. De ele chegar e dizer assim, meu Deus do céu, eu já estou perdido aqui com uma interface dessa aqui, agora eu vou ter que me adaptar a outra, né? Que querendo ou não querendo, tem que passar pelo know-how dele. Ele que dava a palavra final, vamos fazer. Só que ele chegou um momento que ele diz assim, eu estou autorizando vocês a fazerem, eu estou fazendo, mas não estou vendo resultado. Que é que essa tecnologia está trazendo resultado para a casa colegial. Isso que ele começava a dizer para mim. E isso que me fazia ficar, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque... Aí tem um adendo aí. Eu lembro, na época que eu tinha Carijó Burger, eu tinha um fornecedor no mercado em que eu ia lá e geralmente esse senhor, os filhos estavam tomando conta já do negócio dele. E ele ficava ali na porta e tal, aí de vez em quando eu gostava de conversar com ele, puxar algumas informações e tal, e eu conversando com ele sobre comércio, ele disse, meu filho, aí ele fazia, isso aqui já foi, isso aqui é para os meninos brincar. Ele fez, porque isso aqui já deu dinheiro. Hoje, com todas as modificações do mercado atual, isso aqui não dá mais dinheiro não tem mais margem não. Você acha que, de certa forma, isso tem a ver também com o processo da Casa do Colegial, essa questão, por exemplo, da inserção de novas tecnologias e tal, engoliu a margem? Eu tinha te falado, né, que a palavra já diz tudo, engloba tudo isso, globalização. Né? Eu acho que ali, digamos assim, o mundo na virada para 2000, né, como dizitada, quando veio a virada de 2000, todo mundo preocupado com o lance do bug do milênio, aquelas modificações gerais que o mercado ia ter. Eu acho que a globalização ela foi fundamental para as empresas que realmente se adaptaram a ela conseguirem... Porque teve empresas que conseguiram se adaptar a ela e sobreviveram a ela. Né? Sobreviveram a ela. E pode ver que inúmeras outras empresas de época, gente, quem não se lembra da Mesbla, quem não se lembra, eu estava comentando com ele aqui, Mesbla, Pernambucanas, Lobras... Era Radiante. Que mais? Arapuã, gente, que era líder na época de... Se comprava geladeira, tudo lá, né? E foram embora, velho, no período da globalização. E papai não foi uma exceção.
né? Infelizmente, como diz o ditado, e olha que elas ainda eram informatizadas. Muitas delas que a gente viu lá, algumas delas se adaptaram. Mas foi uma dificuldade muito grande para o mundo se adaptar, porque a gente não estava mais se tratando mais de Alagoas, a gente estava se tratando do mundo. Então, com a globalização, o que foi a globalização? Imagina um mercado que você está centralizado a Alagoas, Sergipe, Pernambuco, ao Brasil. Vamos focalizar no Brasil. Globalização é você vender para o mundo. Imagina que é uma empresa grande, gigante, chegar aqui no Brasil e dizer, ó, estou chegando e estou vendendo material escolar também. Como aconteceu, você vê, Calunga entrou, que mais as outras que entraram junto aí? Tem várias outras empresas aí que entraram com material escolar, pô, e bateram de frente com o papai. Eu estava comentando até com o Vigílio que eu já fui empresário de informática, que é uma coisa que vincula muito isso. Que naquela época você vendia computador, eu tinha loja de informática, eu vendia computador a rodo. E aí quando chegou o supermercado vendendo computador, como é que eu ia competir? Não tem. Um volume gigante de vendas. Não tem como competir. Então eu acho que resume bem o que aconteceu com o papai, entendeu? Eu acho que foi um atropelo de coisa que chegou. A velocidade é muito grande, né? Eu acho que a velocidade foi muito grande, né? A virada de 95 até 2000, 5 anos, de 95 a 2000, foi algo avassalador. Entendeu? E vamos lá, aí falando aí exatamente desse momento, né? Eu vou falar declínio, mas não no sentido do declínio da marca, no sentido do declínio da ideia, mas do negócio em si, né? Como é que foi percebido? Como é que foi o momento que disse assim, ó, não dá mais para continuar? Como é que foi isso? Foi justamente isso. É algo assim, sabe? No final, inevitavelmente todo mundo Não, todo mundo quer saber. Eu leio muita coisa. E uma das coisas que eu leio bastante é que é o seguinte, todo empresário ele tem que entender uma coisa. Ele não vai conseguir dar certo na vida se ele não errar, não falhar. Então, né? O meu pai, ele teve lá, ele nasceu numa época muito difícil, num mercado onde tudo era na base do vamos lá, vamos enfrentar, peito e na raça e acabou, não tinha. E no fio do bigode. E não tinha nada, não Porque tinha. Meu sogro, que é um comerciante antigo, ele sempre disse assim, antigamente valia o fio do bigode, muito mais do que um contrato escrito, Agora, e as pessoas honravam. Falei para ele que se chamava prestígio. É a palavra que hoje não existe mais, infelizmente, né? Estava comentando com ele que antigamente você, como um empresário renomado, forte, né, você chegava em qualquer lugar, você chegava numa mercearia, você levava para casa e depois o cara passava para você a cobrança, né? Então, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você vale pelo que você tem, tá? Então, assim, o meu pai ele pegou uma época muito difícil, porém tinha uma coisa muito boa antigamente, que quando você construía uma marca e um nome, ela firmava. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia você pode estar firmado, né? É o caso que está acontecendo agora com a Globo e a Cazé TV. Exatamente. A Globo fortíssima, uma líder gigante de muitos e muitos anos. O que é que aconteceu? Cazé TV, um carinha lá sentado, numa livezinha em casa, transmitindo o jogo, hoje se tornou o cara que mais transmite jogos da Copa do Mundo. Custo operacional baixíssimo. Uma gigante. Baixíssimo. Né? Um golinho mais gigante. Aí você imagina o que é a diretoria dessa empresa monstruosa, de grande, com robusta em termos de infraestrutura. Exatamente. E na verdade não é isso, sabe o que é isso? É a capacidade. O cara era predestinado a fazer um trabalho, né? A equipe dele é fantástica, você assiste os jogos, é outra narração, é outra pegada. Eu digo que a Cazé TV é como se fosse digamos assim, como se você estivesse em casa assistindo com os amigos, conversando, tirando onda. Ele fez isso, é uma coisa mais pessoal, que a Globo era muito mais profissional, coisa muito mais aquilo ali e não saía daquilo. E eles foram inovadores. Então a inovação, ela cria esse mercado de desafio e você tem que sempre se atualizar, se adaptar. E naquela época dele, não existia isso praticamente. Então você firmava, você estava ali à frente, lógico, o papai sempre buscava trazer coisas diferentes, fazer a empresa tudo mais, não tinha um mercado que era muito rigoroso ao ponto de dizer assim, ou você muda ou você perde o mercado. Não, hoje não. Hoje é ferrenho. Porque você não briga mais só com o local que você está, o estado que você está, ou com os vizinhos. Você briga com o mundo. O cara pode chegar aqui hoje com uma ideia muito melhor que a sua, chegar aqui e implantar no Brasil. Você vê aí o caso da BYD. Trazendo carro para o Brasil, mostrando para o Brasil que a gente vivia com as carroças. E hoje os carros da BYD, você chega lá e é outra tecnologia. Sim. Mas a gente tem que pensar para o outro lado também. Tem empresas como Volks e outras por aí que está há mais de 70 anos no país e conhece a estrutura do país. Então,
tem que ter cuidado, porque não é só a tecnologia, é a forma como esse produto lá na frente vai dar resultado. Se aquilo ali realmente vai se firmar, não vai lhe dar prejuízo, que sabe, então é uma preocupação com as baterias, digamos, seja assim. Então eu estou fazendo uma analogia. Sim. Então, tudo isso fundamenta uma empresa na hora que você vai montar ela, que você vai ali analisar e ver se realmente aquilo ali, como é que se diz, vai perdurar. Sim. Naquela época meu pai fez isso, entendeu? Uma palavra que defina a visão do teu pai no início da casa do colegial. Rapaz, superação, viu? Porque pela história que ele me contou, né, da batalha dele inicial, para o cara subir, o degrau que ele subiu, como ele subiu, ele batalhou bastante. Não só o mérito dele, como do professor Djalma também, meu tio. Que eu sempre tive o maior carinho. O meio da jornada, o meio do caminho. Qual uma palavra? Aí ele sentia muito orgulho. Quando ele chegou, que ele viu tudo aquilo montado, que eles viam os funcionários. O meu pai tinha um prazer de, no final do ano, quando juntava os funcionários todos, ele era lindo, velho. A cena dele olhando para todos eles. E todos os funcionários chegavam muito fácil no painho. Chegavam muito fácil. Alguns tinham medo, né? Normal pela questão de meu pai ser muito autoritário em matéria de organização. Ele sempre era o cara que estava à frente. E uma palavra que defina o momento em que ele disse, deu. Quando ele percebeu que o mundo não era mais o mundo dele, o jeito que ele vivia o mundo dele. Então tudo, acho que nessa vida é assim, a gente mesmo pode comparar com idade. Quando a gente tem as nossas fases, a gente chega numa idade, vamos lá, eu tô com 47 hoje. Ainda sinto que eu tenho muito para dar ainda, mas vai chegar um momento em que eu vou chegar e vou dizer, aqui já deu. Então eu acho que o meu pai, ele deu muito do que ele podia ter dado ali, ele até relutou, porque ele era um cara muito duro na queda, não queria desistir. Largar o osso. Não queria. Meu pai era muito, muito ativo, muito ativo. Mas chegou um momento que ele viu que o mundo era outro. O mundo era outro. E que ele não se encaixava naquele mundo. Não adianta, é aquela coisa. A gente está programado, a gente tem uma história. Isso aí faz parte da vida de cada um de nós. Quem está assistindo vai perceber isso. Quem é mais novo só vai perceber isso quando chegar na minha idade. Eu também não sou velho, não, estou 47 ainda. Mas a gente com 47, a gente já tem uma visão da vida completamente diferente das coisas. E a gente percebe quando o tempo da gente já passou aquela fase. E a gente está vivendo uma outra fase. Então a vida que eu vivo hoje é uma vida mais gostosa, porque a gente hoje já está com a vida feita, já está com a vida organizada, já está com os filhos grandes, já está. Então a gente só tem que saber de curtir a vida dentro do que a gente pode fazer. Mas quando a gente é mais novo, a gente quer porque quer conseguir as coisas, estudar, batalhar, crescer, né? Mas tudo faz parte de queda e levantar, queda e levantar. Eu digo isso porque eu já vivi isso muito na minha pele, Vigílio já viveu na pele dele. Meu pai, nossa, acompanhei meu pai muito, eu vi ele. Tinha momentos que ele lá ficava pé da vida, tinha momentos que ele estava gritando de alegria dentro de casa. Né? Meu pai sempre foi um cara muito, muito inteiro, muito enérgico, eu puxei muito isso dele, né? Então, assim, se eu posso dizer é que meu pai foi um puta de um empresário. Jaime, se a gente tiver que resumir todo esse bate-papo da gente agora, tá? Eu perguntando para você, qual o legado que a Casa do Colegial deixa no estado de Alagoas, deixou no estado de Alagoas e deixou para o Jaime? Começar pelo estado de Alagoas. Eu acho que foi uma empresa que deu um exemplo tão gigante que outras, né? Se o Vieira tivesse vivo hoje, se eu tivesse a oportunidade de você conversar com o seu Vieira e perguntasse sobre a Casa do Colegial, ele mesmo diria isso. Né? Foi uma empresa que ela, digamos assim, é como se fosse uma base. Ela criou uma base, ela fortaleceu uma base de papelaria. Né? Uma empresa sólida, uma empresa com respeito, com respaldo. Quem olhava para ela olhava com assim, era como se chegasse na frente da empresa e dizia assim, é aqui que eu vou comprar o meu material escolar. Eu rodei, mas o preço ninguém tem, a condição do papai ninguém tem. Era o carisma dele, ele era muito, como eu digo sobre você, era um cara que ele não se escondia atrás de uma mesa, de quatro paredes, ele sempre estava lá. Sempre... Ele abriu um mercado. Ele abriu o mercado. Ele abriu o mercado. Ele abriu o mercado. Maceió, naquela época, era né, bem no início eu não acompanhei porque eu era criança, mas durante o processo de painho, quando eu fui crescendo e fui acompanhando ele, eu vi ele um cara que ele dividia águas aqui em Maceió. Então, só para fazer um comparativo,
Naquela época tinha um empresário João Lira aqui, mas todo mundo sabia quem era, açúcar alcooleiro. Cara fenomenal. Ele era o segundo maior arrecadador de ICMS do Estado. Por aí você tira. Uma empresa, a Casa do Colegial era uma empresa que era o segundo maior arrecadador de impostos do Estado de Alagoas. Então, para o PIB do Estado, ele era... É importantíssimo uma empresa como a Casa do Colegial. Então, como não se orgulhar de uma empresa dessa? Entende? O que aconteceu foi, infelizmente, é isso. Com muita gente... boatos e mais boatos, sabe, Virgílio? A Casa do Colegial fechou, a Casa do Colegial quebrou. Não sei o quê. Tá. Houve um monte de boato. Inclusive, até uma pessoa lá do SESMAC, uma época, me procurou para fazer uma entrevista como você está fazendo agora. Para contar um pouco da história, para entender como é que foi o processo todo que levou a Casa Colegial a fechar. Mas fechou porque eu acredito por isso, entendeu? Foi vários fatores no final. Sim. Fatores justamente a desorganização pelo fato da empresa ser grande e não ter um controle maior. Né? Foram fatores também mesmo de percurso do caminho, dos dois, tanto meu tio quanto meu pai não conseguirem mais seguir à frente. Foram 35 anos de sociedade, não consegui seguir à frente no mercado, né? E por meu pai também, meu tio não tá mais aquele interesse de, vamos levar. Não. Entendeu? E aí, quando se faz com a empresa, tem as obrigações trabalhistas, tem, né? Tudo isso se cumpre dentro das possibilidades. Mas foi praticamente isso que aconteceu com a Casa Colegial, entendeu? Foi nada... Qual o legado da Casa do Colegial deixou pro Jaime? Agora, para mim, eu vou te falar, eu aprendi muito com o Painho, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que meu pai me ensinou é ser digno, né? Dignidade é tudo. Eu acho que dignidade, o nome também. Ele mesmo sempre falou para mim que o nome de uma pessoa é tudo na vida. Então, seja um cara sempre honrado, faça as coisas corretamente, né? A gente não é 100% correto em tudo, mas dentro das minhas possibilidades, como pai, eu ainda estou sendo melhor do que ele. Ele foi um pai excelente em certos fatores, mas eu estou sendo mais, tenho muito mais tempo. Foi isso que eu prezei na minha vida, né? Eu sempre prezei em não virar escravo do dinheiro, não que ele era. Meu pai teve tudo do bom e do melhor dentro do que ele pôde proporcionar para a família, para ele. Mas uma coisa que eu aprendi com ele, com os acertos e os erros dele, foi o seguinte: eu acho que dinheiro nenhum tem que fazer você ser prisioneiro dele. Acho que você tem que ter tempo para a família, ter tempo para você. E aí, quando você descobre um trabalho onde você ama fazer, onde o dinheiro vem com uma certa tranquilidade, de uma forma que você consiga ali pagar suas contas, ter uma vida tranquila, e você vê o seu patrimôniozinho ali funcionando direitinho, tudo certinho, você já é rico. Ou seja, você entendeu que com seu pai, né, e com a trajetória dele, com os erros e com acertos, que o dinheiro é muito bom, mas você não tem que colocar não traz a felicidade, você não tem que colocar ele de uma maneira que você tem que servir ao dinheiro. Na realidade, o dinheiro tem que servir a você. De uma certa forma, quando você, por exemplo, naquela época, eu não falo hoje você tem aqui, né, tudo na palma da sua mão. Você chega aqui, você pode descobrir em minutos quanto sua empresa rendeu, né, o quanto foi para funcionário, tudo, porque hoje você tem a tecnologia facilitando tudo na sua mão. Imagine para um cara como ele, que não tinha nada disso naquela época. Então ele tem que ficar horas e horas sentado lá, né, levantando o relatório, anotando na agenda dele lá, sentando em casa, fazendo cálculo ainda quando chegava em casa para ver se não estava dando nada errado. Então, por aí tu tira como é que era a batalha dele antigamente para o que é hoje. Então, o que acontece? Ele era muito mais escravo. Hoje você consegue ter uma empresa mais sadia, demandando menos loucura de tempo e energia. Na verdade, quando você vai ver que a empresa está dando prejuízo numa manufatura, é muito tardio. Você tem que revisar relatórios anuais, tudo na base da mão ali, pegar tudo impresso, olhar, fazer os cálculos, mesmo com a tecnologia na época. Quando viu, já foi. Quando viu, aí você já vê lá, eu levei um rombo de R$1 milhão de prejuízo, né? Falando até nisso também, teve aquele período também, que o Banco do Estado também teve aquela quebradeira geral, o papai sofreu muito com um monte de coisa que faltou para receber. Então, assim, para você ver uma gramatura que ele teve que atravessar, as modificações que surgiram naquela época, que obrigaram ao impacto que ele sofreu no final da gestão dele. Então, assim, como exemplo eu tiro, foi um cara que ele me ensinou a ser um cara que supera as coisas, um cara que olha a vida, como eu disse, eu aprendi muito com os erros dele e com os acertos dele. Então, hoje eu implantei na minha vida profissional muitas coisas que, assim, que eu observei das fases de erro dele, das coisas boas que ele proporcionou e eu implanto na minha vida, no meu dia a dia. Então, meu pai hoje, para mim, ele sempre será, para mim, um exemplo de empresário. Um cara empresário, um cara à frente do tempo dele,
Porque para uma época como ele surgiu, como ele lidou com tudo aquilo ali, o cara realmente tinha que ser fibra, porque não é fácil. Você como empresário, você já conversou comigo, já conversei com o Vigílio já comentou. O Vigílio é um batalhador, eu acompanho a história dele e eu vejo como é. E hoje o empresário é um absurdo que a gente vive hoje no país como a gente vive, né? Então, e naquela época a gente sofreu alterações de moeda, cruzeiro para cruzeiro novo, para o RV, lembra? Com certeza. Plano real, né? Plano Collor. Então foi muita pancada que o empresário naquela época levou. E como é que o país conseguiu passar essas décadas todas abertas e ter feito, né, o que ele fez, né? Então, assim, para mim é o cara que eu digo para você. Não é que eu não valorize hoje os empresários de hoje em dia, que eu não veja e não bata palma para muita gente que cresceu. Mas se for analisar, eu dou uma mão palmatória, eu dou a mão à palmatória para os empresários antigos. Mas muita gente não vive o que ele viveu. Entendeu? Seu Vieira mesmo, que infelizmente partiu, a empresa dele hoje, se meu pai tivesse com as mesmas condições, estaria hoje do mesma gramatura ou até maior do que o seu Vieira, né? Então, assim, eu digo para você, o seu Vieira era um cara que eu digo, foi da velha guarda, passou pelo que o pai passou e tá aí, conseguiu. Infelizmente, meu pai não conseguiu acompanhar, mas o que eu posso dizer é que meu pai foi um puta de empresário. Jaime, estamos finalizando. Cara, é bom contar a história, né? Eu fico relembrando tudo aqui, fácil. É bom demais. Assim, eu só tenho a lhe agradecer o seu tempo, a sua dedicação, porque eu sei que você é um cara hoje que tem uma agenda lotada. Lotada. Você hoje também é um cara que a gente conversou no bastidor, né? Encontrei a minha profissão, né? Exatamente. É uma paixão, né? E você é um cara disruptivo no que você faz, porque em diversos momentos na tua profissão hoje, você quebrou paradigmas também. Eu fui multifacetário. Eu trabalhei com um monte de coisa para chegar onde eu cheguei, mas me encontrei, né? É como diz, a pessoa quando se encontra no que adora fazer, aí a coisa flui, né? Então, assim, para mim hoje é uma honra estar fazendo o que eu faço, né? E tudo isso foi escadinha dentro do que eu vivi lá atrás na vida do meu pai. Eu até contei pro Vigílio que aos meus 18 anos eu fui embora. Batalhar e me descobrir e saber onde é que eu deveria estar, né? E realmente me encontrei. Então, acho que é isso. Acho que você tem que ter coragem para buscar dentro de si aonde você deveria estar. Eu poderia ter acompanhado e ter seguido o império do meu pai, as coisas que ele tinha, mas eu senti que não era ali. Não lhe pertencia. Não me pertencia, entende? Era a história dele. Então, eu nunca disse assim, vou ser o herdeiro disso tudo e eu vou seguir à frente, não. Eu peguei aos meus 18 anos, 19 anos de idade, eu cheguei ali, já senti que eu tinha que dar o pulo para uma outra coisa que era a minha. Eu não queria adentrar naquilo ali. Você herdou o que realmente, de fato, interessava. O legado composto pelos erros e pelos acertos. O aprendizado. O aprendizado, que hoje pavimenta a tua história. E é a riqueza. Eu acho que aprendizado é a riqueza maior. Porque, bicho, a gente deixa tudo. Quando a gente vai embora, a gente acaba, deixa tudo, velho. Tudo. Então, o que é que a gente guarda? São as lembranças, é por isso que eu invisto tanto, você viu, eu viajo, tudo. Sim. Porque eu invisto tanto para formalizar essas lembranças na cabeça dos meus filhos, para fortalecer essa visão minha, deixar o meu legado como uma boa pessoa, deixar o meu legado como um bom profissional, para que as pessoas olhem para mim com orgulho. Eu acho que isso até me emociona, fala. Que isso é algo que é o principal que as pessoas hoje em dia estão cegando, não estão observando, mas é a única coisa que fica, cara. Sim. Tudo acaba. Então, assim, no âmbito profissional como no âmbito pessoal, você tem que deixar lembranças. Eu digo, o meu trabalho hoje, eu vendo lembranças. Então, quando o cara fecha um evento comigo, quando a gente faz o evento dele acontecer, quando no final da noite, que ele chega lá, me dá um abraço, diz, bicho, muito obrigado por você ter feito isso acontecer. No meu Instagram tem até lá os vídeos das pessoas emocionadas falando para mim, velho, você vai ficar eternamente guardado nos nossos corações, foi o cara que entregou uma festa fantástica. Então, é a mesma coisa que meu pai fazia. Quando terminava lá, e as pessoas compravam material que chegava em casa, que pegava aqueles papelzinhos, cobria o livro, que quando você colocava o primeiro nome lá em cima da matéria que você ia fazer, então aquilo ali, tudo ali você vinculava, que era você vinculava, caso colegial. Então é isso que marcou. Então a história dele ficou na eternidade. E aí, como você lembra com muito carinho e muito calor, né? Além dessa casa do colegial, imagina as outras pessoas que estão assistindo agora, estão vendo esse vídeo, dizendo assim, porra, o cara falando com tanta paixão,
né? Eu posso dizer, eu fiz parte da história da empresa, porém não fui o gestor, não participei de nada, digamos assim, de finanças, essas coisas, mas eu acompanhei o crescimento do Painho e vi onde a empresa foi e por que aconteceu tudo isso. E estou aqui hoje para contar e estou muito feliz pelo convite de estar aqui contigo. Foi massa demais. Eu que agradeço. Pela participação. Relembrar tudo isso é importantíssimo para mim e que bom compartilhar com as pessoas que estão aí assistindo. É isso aí.